No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, colegas farmacêuticos, bem-vindo ao podcast Farmácia em Dia. Eu sou Marcos Machado, conselheiro federal aqui por São Paulo, e hoje estarei com vocês para um bate-papo de muita relevância. Nosso tema hoje é crucial para os nossos colegas farmacêuticos. Nós vamos tratar sobre a insalubridade, a penosidade e a periculosidade. Nosso foco será entender as questões jurídicas e os direitos trabalhistas desses conceitos e como se aplicam à realidade da nossa profissão. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos o prazer de contar com a participação do Dr. Roberto Tadal, que é o nosso gerente do Departamento Jurídico do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, e da doutora Renata Gonçalves Pereira, membro do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais do Conselho Regional de Farmácia e presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, o SINFAR. Nos últimos tempos, o debate sobre insalubridade ganhou força, especialmente com a pandemia da Covid-19 e com a ampliação dos serviços e exames de análises clínicas realizados pelos profissionais nas farmácias, nas drogarias. Os farmacêuticos que lidam com testes rápidos, aplicação de injetáveis e contato direto com pacientes têm sido protagonistas nessa discussão. O Conselho Regional de Farmácia tem buscado soluções que atendam às necessidades desses profissionais. Mas, afinal, o que é insalubridade e como isso afeta os farmacêuticos? Vamos tentar entender. Então, Roberto Tadal, vamos começar pelo básico. Primeiro, obrigado por aceitar nosso convite para poder discutir conosco aqui no podcast e levar informação para os colegas farmacêuticos. Nós gostaríamos de saber, afinal, o que diferencia a insalubridade, a penosidade, que é um termo novo, e a periculosidade. Como esses conceitos se aplicam ao dia a dia do farmacêutico? Pode explicar para nós? Olá, ouvintes do podcast, do Conselho. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Espero que eu possa contribuir de alguma forma aí com algumas informações relevantes para vocês. E agradeço também ao convite do Dr. Marcos Machado, para que a gente possa aqui discutir esses pontos de extrema importância para a categoria farmacêutica. Bom, esses três conceitos, eles foram, vamos dizer assim, garantidos pela Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 23, como direitos dos trabalhadores no geral. Mas a Constituição Federal não conceituou essas classes de adicionais relacionados ao pagamento aí pelo exercício de trabalhos dessas naturezas aqui. E em relação a isso, eu já tenho aqui alguns pontos que foram imputados ao legislador e também ao executivo. E, portanto, o legislador na CLT ele disciplinou a periculosidade e a insalubridade, e ao passo que o Ministério do Trabalho, o Poder Executivo, também aí regulamentou esses dois conceitos por intermédio das normas regulamentadoras 15 e 16. O que ocorre é que até o momento o conceito de adicional de penosidade não foi ainda regulamentado pelo Legislativo ou pelo Executivo. E por essa razão, o Supremo Tribunal Federal, neste mês, decretou a mora do Poder Legislativo em relação a conceituar o adicional de penosidade. Mas isso não impede, por exemplo, que uma convenção, um acordo coletivo disciplinem o tema. E aí eu vou falar disso mais adiante. Mas, em primeiro lugar, o que eu vou conceituar aqui é o adicional de periculosidade, que ele diz respeito aí quando um trabalhador está exposto a condições de risco ou perigo durante o exercício da sua atividade profissional. E nessa norma regulamentadora tem alguns exemplos ali do que seriam atividades ou trabalhos periculosos. Trabalhos com agentes ou situações de risco, inflamáveis, radiações ionizantes e substâncias inflamáveis ou tóxicas. E aí, como exemplo prático relacionado à atividade farmacêutica, eu trago aqui aquele profissional que trabalha com radiofármacos ou ainda aí com produtos químicos, numa indústria, por exemplo, farmacêutica. E a norma regulamentadora 16 é que disciplina aí as porcentagens de adicionais e as hipóteses cabíveis em relação à percepção deste adicional. Já a insalubridade diz respeito a condições de trabalho que prejudicam a saúde dos trabalhadores pouco a pouco. E aí
eu trouxe aqui exemplos, né, de atividades que ficam aí os farmacêuticos sujeitos a agentes físicos ou biológicos nocivos à saúde, ou ainda em que as condições de trabalho possam causar doenças, né, a médio ou curto prazo, até longo prazo. Então, por exemplo, quem trabalha com quimioterápicos, na manipulação de quimioterápicos, os farmacêuticos, eles fazem jus ao adicional de insalubridade. Da mesma forma, quem trabalha no controle de qualidade, né, das indústrias, pode fazer jus a esse adicional de insalubridade. Porque, por exemplo, pode haver ali, né, ruído, né, calor ou frio excessivo, e tudo isso enseja o pagamento desse adicional em menor ou maior proporção, entre 10% a 30%. A norma regulamentadora número 15 é que disciplina as hipóteses cabíveis aí, no tocante a este adicional. Mas aí, só para que a gente possa concluir aqui a distinção entre esses dois institutos, basicamente a periculosidade está associada aí a riscos imediatos e graves à integridade física. Já a insalubridade diz respeito a riscos que podem causar danos à saúde de maneira progressiva, ou seja, ao longo do tempo, ao longo do exercício profissional. Mas ambas as situações aí são regulamentadas, né, com o objetivo de assegurar aí direitos aos trabalhadores. Não posso deixar de destacar que existem também outras normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho relevantes também para que os farmacêuticos e farmacêuticas leiam, né, como a NR7, a norma regulamentadora 7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, mais conhecido como PCMSO, também a norma regulamentadora número 9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA também, e a norma regulamentadora 10, que diz respeito aí à segurança em instalações e serviços de eletricidade. Um ponto importante que eu reputo aqui diz respeito a esse adicional de penosidade, porque hoje não há previsão ali, pelo menos no acordo, na convenção coletiva, dos farmacêuticos, né, farmacêuticos que trabalham em drogarias. E, pelo menos o que eu me recordo de haver previsão é que eles fazem jus ali a um período de descanso sentado. Mas, independentemente disso, eu particularmente entendo que a atividade, né, é penosa. Por quê? Você ficar de pé o dia inteiro pode causar danos às suas pernas, varizes, ou ainda outros tipos de problemas na coluna, por exemplo. E por essa razão, eu entendo que cabe aqui uma discussão do adicional de penosidade aos farmacêuticos que trabalham em drogarias e farmácias. E nossos colegas que atuam com testes de aplicação de vacinas e de injetáveis nas farmácias, como funciona o direito de insalubridade para esses profissionais? Esses riscos também aí ensejam o pagamento do adicional de insalubridade. E, portanto, né, quem trabalha em farmácia ou drogaria e que realiza exames, ou ainda que aplica vacinas, né, ou outros injetáveis, outros medicamentos injetáveis, também pode fazer jus ao adicional, né, que ele pode variar entre 10% a 30% do salário mínimo, mesmo os que atuam em farmácia. O que vai depender sempre é da análise, né, desses documentos produzidos em razão das normas regulamentadoras 7, 9 e 10 que eu mencionei aqui. Então, eles é que vão dar um norte se o profissional faz jus ou não a este adicional de insalubridade. E, por fim, gostaria que você pudesse nos dizer como são calculados os valores desses adicionais quando o farmacêutico tem direito. Existem as normas regulamentadoras, né? Mas o padrão ele vai depender aí da análise do caso concreto, porque esse adicional, né, pelo menos de insalubridade, ele é variável de 10% a 30%, significa o quê? Vai depender do quanto tempo você fica exposto a esses riscos. E aí, por essa razão é que o cálculo a gente pode explicar aqui, mas dizer que ele vai sempre se aplicar, né, de uma forma bem objetiva, se ele será 10%, 20% ou 30%, isso infelizmente não é possível que a gente, né, bater o martelo e definir de maneira objetiva. Mas, por exemplo, o adicional de periculosidade, ele corresponde a 30% do salário base do trabalhador, né, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. E esse adicional ele não vai incidir sobre quaisquer outros benefícios, tais como horas extras, comissões ou adicional noturno.
Então, ele é só calculado sobre o salário base do trabalhador, né, em relação ao adicional de periculosidade. Quanto ao adicional de insalubridade, o artigo 192 da CLT classifica ele aí, né, em 3 graus. De 10% do salário mínimo, que seria o risco mínimo, ou o médio, que seria 20% do salário mínimo, e o máximo, que diz respeito também a 40% do salário mínimo. Então, vejam, diferentemente do adicional de periculosidade, que ele é calculado sobre o salário base, o adicional de insalubridade ele é calculado sobre o salário mínimo, né? Então, veja, é o salário mínimo nacional, não é o piso da categoria. Então, é bem importante que a gente ressalte isso. Quanto ao adicional de penosidade, a despeito de não haver ainda uma norma regulamentando, já existem algumas decisões judiciais que calculam ele aí, né, sobre uma porcentagem de 30% em relação ao salário do trabalhador. Então, vejam, aqui já não é nem o salário base nem o salário mínimo, mas é o salário do trabalhador, né, no caso concreto. Então, são essas as formas de calcular esses adicionais, né, previstos no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Bem, eu entendo que esse adicional de penosidade, ele ainda não foi discutido de maneira aprofundada, né, no exercício da profissão farmacêutica, seja nas farmácias, drogarias, ou ainda em indústrias, laboratórios, hospitais. E por essa razão eu entendo que caberia aí, né, uma discussão maior em relação à possibilidade de que o farmacêutico faça jus a esse adicional de penosidade, dependendo do seu trabalho aí, né, dos locais. Mas, de qualquer forma, aqui eu já deixo meu agradecimento, né, aos ouvintes do podcast aqui. Doutor Roberto, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que foi muito esclarecedor aqui para os colegas farmacêuticos. Obrigado. Bom, após esses esclarecimentos, doutor Roberto Tadal, eu gostaria de contribuir um pouquinho sobre esse assunto. A questão da insalubridade também não passa apenas pela vontade do empregador, não é uma questão dele querer ou não pagar. É preciso se atentar à necessidade de alguns documentos que a empresa, seja ela uma farmácia, uma drogaria, um hospital, um laboratório, não importa. Toda empresa precisa ter o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Dentre esses documentos que compõem o Programa de Saúde Médica, existe também o LTCAT, o PRA, que são documentos que fazem, um técnico analisa as condições do ambiente de trabalho e é sobre esse documento que é verificado se existe condições insalubres de trabalho ou não. E em cima desse documento é que é calculado o percentual que os profissionais vão receber de salubridade, dependendo da área que ele atua e também da periculosidade e do que ele está fazendo, do trabalho que ele está fazendo. Então, não é apenas uma questão de vontade. As empresas têm esse documento, todas as drogarias, elas são obrigadas a ter o PCMSO, são obrigadas a ter o PRA, o LTCAT, e o funcionário ele tem direito de ver. Quando ele vai ser contratado, ele faz os exames admissionais e, periodicamente depois, ele faz os exames periódicos. Isso tudo faz parte do Programa Médico de Controle de Saúde Ocupacional. E dentro disso, ele tem também lá as condições que foram avaliadas pelo técnico de trabalho. Então, ele pode pedir para ver esse documento e lá deve ser descrita a função que ele faz, a função que ele exerce e se tem risco ou não. Se tiver isso no LTCAT, as empresas têm a obrigação de cumprir com o que está escrito lá. Ou seja, não é uma questão de querer ou não querer, é necessário cumprir a legislação. E a legislação passa pelo LTCAT. As condições do ambiente de trabalho é que dirão se o farmacêutico terá ou não direito à insalubridade. Então, vocês têm direito de pedir, inclusive de acionar um sindicato nesse sentido para ajudá-los a verificar essa condição também. E, se for necessário um processo trabalhista, esse documento será solicitado, inclusive, para perícia. Então, para quem faz exames, para quem faz aplicação de injetáveis, provavelmente no LTCAT está marcado o risco que essa pessoa, esse profissional, corre, e lá deve estar anotado também o grau de risco e a insalubridade que ele deve receber. Bom, agora, como prometido, eu gostaria de chamar a doutora Renata para falar um pouco sobre o ponto de vista do SINFAR e do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais do Conselho Regional de Farmácia aqui de São Paulo. Doutora Renata, bem-vinda ao nosso bate-papo. Olá, é um prazer estar aqui no Farmácia em Dia, mais aí um meio de comunicação também do CRFSP,
Dr. Marcos, muito obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos tentar responder aí um pouquinho sobre esse tema que os farmacêuticos tanto nos pedem, né? Poderia nos dizer como o Sinfar enxerga a importância das melhorias das condições de trabalho em relação às questões de insalubridade e periculosidade para os farmacêuticos? A melhoria nas condições de trabalho é o ponto central na preocupação do Sinfar-SP. Acho que tornar o ambiente de trabalho mais saudável vai além da percepção do adicional de salubridade. Acho que isso é muito importante que o farmacêutico tenha em mente. O sindicato está muito atento ao que está acontecendo e nos preocupa as jornadas extenuantes, as escalas 6x1, que privam o trabalhador de momentos de descanso, lazer e aperfeiçoamento na profissão. E o fato da jornada ser realizada quase que em sua totalidade na posição em pé. Então, há questões que também nos preocupam, além da insalubridade, né? Assim, de uma forma mais ampla, estamos atentos a todas as questões relacionadas ao ambiente de trabalho, porque a gente acredita que esse ambiente tem que ser mais saudável, né? E a insalubridade é um dos pontos que pode proporcionar isso ao farmacêutico. Quais são as principais queixas recebidas no sindicato e também aqui no Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, já que a doutora representa também o Comitê de Direitos e Prerrogativas, que os farmacêuticos mais mostram dúvidas? Bom, o Sindicato de São Paulo, ele mantém um canal de denúncia onde todo farmacêutico, de forma segura e reservada, pode expor suas queixas e reclamações, né? E assim fazer as suas denúncias, dizer para o sindicato o que está acontecendo com ele. E é um canal importante onde a gente faz a leitura atenta e tenta aí resolver na medida do possível. Destacamos ainda que as principais denúncias elas estão relacionadas principalmente ao não pagamento da adicional da salubridade e de jornadas de trabalho que não garante as folgas regulares. Então, são dois pontos que sim, são talvez os que mais surgem aí no nosso canal de denúncia pelos farmacêuticos. Existe uma expectativa para que os farmacêuticos tenham esses direitos garantidos, sem precisar entrar com ações, sejam elas coletivas ou individuais? Qual a sua expectativa em relação à questão? Então, é importante ressaltar que o Sindicato dos Farmacêuticos de São Paulo hoje tem atuado oferecendo assistência jurídica em ações individuais e coletivas, para, entre outras coisas, garantir o adicional de salubridade em caso de exposição a agentes nocivos, principalmente na execução de serviços farmacêuticos. O nosso departamento jurídico ele tem atuado de forma muito firme em diversas áreas de atuação, além das ações individuais, que sempre tiveram, né? Então, e que a gente tem ganho em muitas delas. A gente tem ações coletivas também contra drogarias, organizações sociais e outras áreas, porque as ações coletivas nos permitem fazer de forma ampla, sem que o profissional tenha que acionar a empresa somente quando sai dela, né? Então, isso é uma questão que a gente vem atuando de forma muito firme agora. O que a gente percebe é que hoje, para se ter garantido aí um adicional de insalubridade, de fato a gente tem que recorrer à justiça, né? Não existe nenhuma forma direta que isso aconteça. Outro caminho que o sindicato também vem tomando, e ano passado a gente trabalhou muito forte nisso, tanto que a gente conseguiu aí uma agenda com o Ministério do Trabalho e Emprego, para que a gente consiga uma atualização da norma regulamentadora número 15, que trata do adicional de salubridade. Existe uma comissão tripartite no governo, né, instalada para atualização destas normas, e eu, junto com o nosso departamento jurídico e junto com a Federação Nacional dos Farmacêuticos, estivemos lá em Brasília, em reunião marcada
com o ministro do Trabalho e Emprego, onde a assessoria dele nos atendeu, e ficou claro que a drogaria ela não é o mesmo estabelecimento de 50 anos atrás, né? De 10 anos atrás. E essas normas elas devem ser regularizadas, elas devem ser atualizadas. A gente tem que enquadrar essas empresas na nova realidade de hoje, que são os serviços farmacêuticos. E, por parte do Ministério do Trabalho, a questão ela foi considerada muito relevante, porém, existem aí outras categorias que também pleiteiam a mesma coisa. O que a gente conseguiu foi colocar na agenda dessa comissão tripartite essa discussão da NR15. Então, a gente agora está no momento aí de fazer a pressão para que isso seja discutido, né? Que essa discussão se inicie para, quem sabe, essa atualização que nos ajudará muito nos processos individuais e coletivos também, tá? Então, hoje o sindicato, de forma aí para finalizar, a gente tem atuado de forma muito firme, tanto judicialmente, também junto às autoridades competentes, governo, para que se olhe melhor para essas normas regulamentadoras que tratam de salubridade. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite para essa participação. Foi muito bom estar aqui com o Dr. Marcos, Dr. Tadal, que é alguém que a gente tem já trabalhado há um tempo, né, doutor? E aí compartilhar esse momento com você foi muito bom. E Dr. Marcos é alguém que eu admiro muito, e o sindicato está aí à disposição para quando vocês quiserem conversar deste ou outro tema inerente ao trabalho farmacêutico. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, doutora Renata, doutor Roberto Tadal, pela participação. Eu gostaria de deixar novamente minha expectativa e apoio para que as medidas sejam tomadas sempre no sentido de garantir melhores condições de trabalho para os farmacêuticos e que em breve tenhamos novidades nesse sentido. Agradeço principalmente os colegas que ficaram conosco até agora. Encerramos agora mais um episódio do nosso podcast e espero que tenha sido um tempo proveitoso para vocês. Até a próxima, colegas!